Sintonia Fina, apoio Malhas e Tramas. Na semana passada, concedeu uma entrevista ao programa, direto do Boteco Histórico, na Andradas 895, Marcos Aurélio Wesendonck, um dos fundadores da Continental AM 1120, a super quente Continental, a rádio que mais agitou toda a década de 70. A Rádio Rebelde, de Roberto Marinho. O Lúcio Reiser escreveu um livro contando a história da Rádio Continental. Esse livro vocês só podem adquirir buscando e consultando a editora. Eu vou fornecer para vocês o endereço da editora. É Editora Insular. Procure no Google Editora Insular. E ainda é acompanhado de um DVD. Um DVD com... Aliás, um CD com as músicas que foram produzidas na 1120. Como repercutiu muito essa palestra com o Marcos Aurélio, hoje nós vamos fazer uma espécie de um compacto, até porque os pedidos não foram poucos, para que vocês se detenham e vejam realmente como foi que começou a 1120, a Continental AM, a super quente Continental. Estamos vivendo os 250 anos de Porto Alegre e as luzes estão recaindo no centro histórico. Nunca se falou tanto em centro histórico como agora. Inclusive, eu estou planejando um programa com a presença do prefeito de Porto Alegre, aqui no Boteco Histórico, falando exatamente do centro histórico. Afinal, esse aqui é o Boteco Histórico. Pois eu estou falando tudo isso porque o que houve na Rádio Continental AM 1120, nos anos 70, foi alguma coisa histórica na comunicação do rádio gaúcho. Até então, o que existia era um rádio que se fazia nos anos 50, nos anos 60 e quase até os anos 70, quando aconteceu esse divisor de águas. Não, divisor de ondas. Ondas médias, ondas FM, ondas curtas, da superquente Continental. Isso aconteceu em 1971. Foi lá, né, Marcos? 1º de março de 1971. Essa voz forte e poderosa é de Marcos Aurélio Wesendonck, um dos 3 gestores da programação Superquente Continental. Era Fernando Westphalen. O judeu sempre foi especializado em publicidade, né? Sim, o judeu, além de trabalhar na MPM Propaganda, era locutor de Turf, na Rádio Guaíba. Adorava Turf. Adorava Turf, vivia o Turf, além da publicidade e do rádio. E o judeu sempre foi uma pessoa muito interessada no veículo rádio. Por essa razão, inclusive, ele fez aqueles contatos e o contrato com o Sistema Globo de Rádio para que nós assumíssemos a Rádio Continental. E ainda havia o Luiz Eduardo Moreira, que era especializado em automobilismo, tinha um programa de automobilismo, um dos 3 diretores... Comercial. O Luiz Eduardo Moreira era o nosso diretor comercial. Diretor comercial, né? Então, o Marcos Aurélio Wesendonck, o Fernando Westphalen e o Luiz Eduardo Moreira redescobriram, reinovaram, reinventaram o Rádio Gaúcho. Eu cheguei na Continental antes disso. Eu cheguei, quando o meu programa entrou no ar, em 1969, o Ritmo 20, o que se ouvia na Rádio Continental, eu queria botar o programa à noite, não era possível, porque à noite tinha que tocar tangos e boleros. Nada contra, eu gosto de tango, eu gosto de bolero, mas eu queria botar um programa diferente. Eu também gosto. Aí, sempre gostei. Sempre gostei de tangos e boleros. Eu também, só não gosto do tango do Piazzolla. Eu gosto do tango original. Agora, aí entrou o Ritmo 20, às 10 horas da manhã, teve que ser às 10, mas eu entrei falando em Woodstock, era a época do Woodstock, Donovan, Janis Joplin, e daí por diante. Foi um barulho tremendo, um escândalo tremendo, mas um programa não segura uma programação de rádio. Por isso que logo depois viria o Cascalho, o Antônio Carlos Contursi, com o seu programa, por isso que foi necessário uma intervenção saudável na Superquente Continental a partir de março de 1971. Como é que foi? Como é que vocês concluíram que era o momento de mudar o rádio em Porto Alegre? Clóvis, hoje nós estamos aqui no Boteco Histórico.
Para mim é um prazer e uma honra ficar ao teu lado, matando a saudade. Empate. Matando a saudade e revivendo aqueles momentos, diria históricos, momentos históricos na Rádio Continental. Mas nós estamos no boteco histórico e a Rádio Continental, nos moldes que nós imaginávamos, ela praticamente nasceu em bares, quando o Judeu e eu tomávamos chopp nas noites de Porto Alegre e conversávamos muito a respeito do rádio que se fazia no Rio Grande do Sul. E ali talvez tenha sido exatamente o embrião daquilo que depois foi a Rádio Continental super quente nos 1120. Vale lembrar que o Marcos Aurélio tinha um programa na Rádio Guaíba, ele esteve na Rádio Guaíba durante não sei quanto tempo. 13 anos. E tinha um programa chamado Discos de Ouro, que era um furor. Todo mundo ouvia, parava, era ele. Às 10 da manhã também. Era ele. Era concorrente do teu programa. Exatamente. Só que o Ibope estava com o Marcos. E era o Melete de tarde, o Marcos de manhã. E assim a coisa foi acontecendo. Então, são detalhes que vocês aos pouco vão sabendo, vão anotando e vão relembrando, que até hoje isso é muito cobrado. Por exemplo, por que não existe uma programação como havia na Rádio Continental? Hoje a programação está segmentada. Ou é sertanejo, ou é música antiga, ou é rock, ou é só música estrangeira. Hoje, tu acha que caberia uma programação revolucionária que mudasse o rádio novamente? Na realidade, Clóvis, o rádio nos últimos 50 anos mudou muito. Tu sabes muito bem disso. Influenciado principalmente pela internet, pelo streaming, a concorrência aumentou muito. Houve alterações profundas no rádio AM, e a Continental era uma rádio AM, ela foi praticamente precursora do rádio FM. Então, diante dessa transformação que aconteceu no rádio, eu imagino que está faltando hoje para o rádio exatamente aquilo que nós implantamos na Rádio Continental, que é fazer um rádio com criatividade, com um pouco de inteligência, sabe? E as coisas hoje estão muito desvalorizadas, essas questões. Então, para que o ouvinte fique satisfeito, é evidente e natural que a cabeça dele esteja funcionando. E isso só é alcançado através da criatividade, da inovação, da renovação. Inovação e renovação. E não é o que se vê hoje em dia. Não é? Parece que o rádio cansou, ficou no mesmo ponto, na mesma situação e não evolui. Não evolui. Era a época das grandes vozes do rádio. O Marcos Aurélio, uma, o Egon Bueno, que não fez parte da Rádio Continental, é outra. E assim muitos nomes foram passando pela Rádio Continental, como por exemplo, alguns que já eram conhecidos, outros que se tornaram conhecidos mais ainda e outros que já subiram. Por exemplo, Domingos Martins foi uma passagem forte na Continental. Um dos pontos fortes da Continental 1120 é que nós primávamos para que aqueles que fossem ao microfone, os locutores, não os apresentadores, mas os locutores, que hoje praticamente não existem mais, tivessem uma qualidade na sua voz. Porque, afinal de contas, o rádio ele é feito de som. O ouvinte não merece que aconteça como está acontecendo hoje, que não está vendo uma seleção entre as vozes que vão para o microfone. Tu me entendes? Principalmente em noticiários, né? Houve uma desídia, uma despreocupação em relação a isso. E o rádio, fundamentalmente, é som.
é qualidade, assim como a televisão é imagem. É verdade, eu falei em noticiários porque uma coisa que não acontecia na época da Continental é o tipo estagiários e estagiárias de jornalismo estarem lendo notícias no microfone. Eram radialistas profissionais. Radialistas profissionais. Infelizmente, hoje, houve uma mudança drástica e o que se ouve são jornalistas ocupando o lugar de radialistas. O jornalista, basicamente, serviria para redigir. E hoje ele além da função de redator, ele está exercendo também a função de apresentador e de locutor. Mas a pergunta é a seguinte: será que este jornalista, que é redator, ele tem qualidades para ser um locutor e um apresentador? Acho que não. Mudou o rádio em Porto Alegre, já não se ouvia só tangos e boleros à noite, era possível ouvir um programa o meu programa era das 9 às 10 da noite, um horário muito bom, era possível ouvir música jovem nessa época, só não era possível ouvir na Continental o Roberto Carlos. E o comunicador que vos fala, que fazia um programa à noite, também não poderia tocar Roberto Carlos. E corria o risco de ser demitido, sim, por que não? Mas acontece que o Marcos Aurélio viu isso com outros olhos e percebeu que o que eu estava querendo não era transgredir a programação da Continental, mas sim colocar em pauta um cantor que vendeu 150 milhões de discos, um absoluto fenômeno em todo o país. Foi mais ou menos assim, né? O Marcos ligava o meu programa à noite, o Roberto Carlos cantando, mudava de emissora. Não era bem assim. Em relação a Roberto Carlos, Gerry Adriane, Vanderleia, me ajuda aí, Clóvis, outros nomes que à época eram da Jovem Guarda, eles na realidade não se enquadravam dentro da linha musical da programação da Continental. Nos anos 70, nós vivíamos talvez a melhor fase, a melhor época da MPB. Produtiva, da música popular brasileira, onde nós encontrávamos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa. Milton Nascimento. Esse era o time que compunha a MPB. O Roberto Carlos, ele tinha o campo principal de atuação dele nas rádios mais populares. E a Continental, a Continental 1120, a partir dos anos 70, ela não tinha o rótulo de emissora popular. Ela queria ser inovadora, criativa, debochada, enfim, era uma inovação no rádio e nós procurávamos omitir aquela programação musical que outras emissoras populares mantinham no ar. Marcos, nós vamos chamar um break. Como é que você chamaria um break nesse momento no meu programa? O histórico Clóvis Dias Costa. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sintonia Fina, apoio Malhas e Tramas. Foram muitos os programas que marcaram época na Super Quente Continental. Hoje, recebendo como convidado especial Marcos Aurélio Vezendonck, um dos fundadores da Super Quente Continental 1120. Os programas, por exemplo, Pediu, Rodou, Ganhou, Participarada, Ritmo 20 também está nesse pacote? Sim, Ritmo 20, o Cascalho Time, o Julius Brown, Mr. Lee in Concert. Por que tu não levou os discos de ouro para a Continental? Mas o disco de ouro esteve lá. Esteve? Esteve lá. E no horário das 10 horas da manhã.
mas teve uma duração efêmera. Pois é, por isso que ele não ficou arquivado na minha memória. Ele praticamente não se enquadraria dentro da programação da Continental, embora as músicas que eram selecionadas na Guaíba estavam conformes à programação da Guaíba. E os discos de ouro que nós colocamos na Continental estavam na linha mais da própria Continental. Porque, não, nem tanto. A Guaíba tinha aquela programação clássica, não é? Sóbria, e na Continental já era diferente. Quer dizer, as músicas que nós considerávamos como os discos de ouro da Continental eram outros intérpretes, outras músicas, enfim. Era ouro puro. Era ouro puro. Pois é. E aí começaram a acontecer esses programas todos, depois chegou o Cascalho, eu acho que foi, se a programação entrou no ar em março de 71, ele deve ter chegado um ano antes, coisa parecida. Tu talvez tenha mais certeza do que eu em relação à data, porque quando nós chegamos lá, o Cascalho Time e o Ritmo 20 já existiam. Foram os programas basilares na programação da Continental, que foram fazer parte da nova programação. Os dois programas abordavam música jovem, inclusive o Ritmo 20 tinha uma vinheta chamada Ritmo 20, o programa jovem do século. Aí começaram a falar, pô, tu tá te achando secular? Não, século 20, só isso. Século 20, houve um mau entendimento. E aí então começaram a chegar os programas, a programação começou a mudar. Uma coisa muito interessante, muito importante, isso despertou imensamente as agências de publicidade. Um dos marcos da Continental foi a inovação em relação às mensagens comerciais, aos comerciais propriamente ditos. As agências passaram a produzir jingles, spots e textos na linha que a Continental estava implantando. Saco e cuecão, moinho salgado e? Malcom. Então, as agências, Clóvis, elas passaram a produzir especialmente para a Continental. Muitos comerciais, muitos jingles, muitos spots eram veiculados apenas na Continental com aquela linha dirigida para o público jovem, que era o público-alvo da Continental. E houve um momento, inclusive, que havia fila de anunciantes esperando. No início, te confesso que nós até nos assustamos com a largada a nível comercial e de faturamento. Mas na medida em que a emissora foi obtendo sucesso e mais público, embora nós não trabalhássemos com Ibope, as agências foram entendendo que o público-alvo da Continental estava sendo atingido, se não em 100%, em 99,9%. E aquelas frases na Porto Alegre do viaduto da Marli, etc. e tal, como é que foram? Pois olha, tu sabes que essa sacada das frases na Porto Alegre, eu te confesso que eu não sabia que tinha sido uma sugestão do Edgar Ferretti para o Judeu num jantar que eles tiveram na Floresta Negra. Porque nós recebíamos colaboração de várias pessoas que trabalhavam em agências de propaganda que nos davam sugestões. Os nossos próprios colegas da Continental sugeriam, nós analisávamos e, uma vez aprovado, ia para o ar. E o caso do Na Porto Alegre foi exatamente isso. O Judeu, tendo essa conversa com o Edgar Ferretti e ele tendo sugerido que se aproveitasse, passamos a usar na Porto Alegre do Boteco Histórico 10 para as 4 Continental. Aí, ó, e assim nasceu. E essas frases muito bem emboladas, às vezes até com um toque intuitivo, assim, apimentado, como essa frase na Porto Alegre do viaduto da Marli, deu o que falar. Né? Deu muito o que falar.
e posteriormente o viaduto Dom Pedro I ou II, não tenho certeza, passou a ser conhecido como o viaduto da Marli. E assim outras coisas, né? Outros pontos característicos e turísticos da cidade, assuntos que eram do momento, como a falta de luz, a falta de água, os buracos na rua. Na Porto Alegre dos buracos da rua, 3:10 Continental. Eu não sei como te agradecer. Eu é que agradeço, Clóvis. Para mim, realmente, foi uma honra e um prazer participar do teu programa. Fico muito feliz em saber que tu estás no ar, né? E te agradeço muito por essa oportunidade de matar a saudade daqueles nossos bons tempos de Continental 1120, o legítimo, o som nosso de cada dia. Pediu, rodou e... Ganhou. Sintonia fina, apoio, malhas e tramas.